Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mea Lex com Akel. Boa noite a vocês. É com muito prazer, imenso prazer, imensa alegria que cumprimos essa missão de anunciar a verdade, de desmistificar, desmaterializar, dessistematizar, despaganizar e tantos trabalhos de metanoia, elucidando, iluminando pessoas que estão tão perdidas. E nesse globalismo, que é um extremo, e nesse isolacionismo, que é outro extremo da tesoura, as pessoas não aceitam mais a convicção, o ensino. Dá-se valor a rituais ou entretenimento. Menos ensino, evolução. Não se pode mais dizer verdades. Há uma cultura no mundo muito bem planejada, conforme as trevas vão se aproximando, aonde é crime, é desrespeito dizer a verdade. Vai ficar cada vez mais difícil dizer a verdade. Há tempos atrás, quando você falava a verdade, as pessoas te agradeciam. Quando você ensinava, você era um professor, você era respeitado. Hoje, todo mundo acha que sabe alguma coisa, as respostas prontas vêm da boca de todos. Quase todos possuem respostas prontas, como cada um tem seu caminho, deve ser respeitado, ninguém sabe nada. Quanto mais sabemos, mais descobrimos que temos a saber. Você é dono da verdade, ninguém é dono da verdade.
Então é muito difícil hoje. Hoje, se Jesus viesse, ele não conseguiria 3 anos e meio de missão. A sua escola não duraria 3 dias e meio em Jerusalém. E o mais grave é que nós estamos muito próximos do espírito do anticristo encarnar. Eu não posso colocar 3 títulos nesse vídeo, mas o vídeo de hoje tem 3 temas. Então eu tenho paz para Israel, como eu falei ontem. E todo dia eu falo há 6 anos e meio. Bolsonaro e 3. 1 Coríntios 15, arrebatamento, e 1 Coríntios 16. Ensinem o pessoal aí a aumentar o volume, colocar foninho, caixinhas de som, alto-falante. Tem que aumentar o volume no teu dispositivo hardware, no teu dispositivo software. No YouTube tem como aumentar o volume, no seu próprio programa de som, seu sistema de som. Tem 3 formas de aumentar o som aí. Infelizmente eu estou longe dos estúdios de Gramado e sem meus equipamentos potencializadores, o áudio fica com qualidade, mas bem menor, bem inferior. Ajudem eles aí. Queridos, vamos começar. Hoje é um dia muito especial, porque o Trump acabou de nos dar o que nós queríamos saber. E vocês saberão já já. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que nesse final de semana, sábado, estarei em Balneário Camboriú e Camboriú. Domingo estarei em Içara e Criciúma, sul de Santa Catarina. Portanto, você não tem pretexto, viu? Se Jesus estivesse aqui em carne, em qualquer lugar do mundo, você iria até ele? Quanto vale a verdade para você? Como vai valorizar se não a encontrou? Como vai valorizar se ainda não enxergou? Agora mesmo o Thales me mandou um áudio dizendo que o grupo que foi feito pela ITA para a manifestação de sábado está cheio de gente dizendo lá asneiras, desrespeitos. Você que é desse grupo, saia desse grupo. Eu detesto, abomino grupos do WhatsApp. Por quê? Basta colocar uma pessoa que não tem a visão ainda, que não entendeu, que não sabe se comportar, que não sabe onde falar, como falar, para dar confusão. Grupos do WhatsApp provam que as pessoas evoluídas, embranquecem os cabelos dos professores. Vamos começar com as dúvidas de vocês. Depois, tema número 1, Trump. Tema número 2, Bolsonaro. E a Bíblia original sobre arrebatamento, harpazo. Hoje você vai saber. Parousia. Hoje você vai saber. A Maranata. Hoje você vai saber. Muitas coisas boas. Hoje, chame alguém. Deus é real, Deus é real, é real, é real. Sempre Deus é real, Deus é real, é real, é real. Mais vitorioso, vitorioso que chegou aqui. Mais vitorioso,
Onde estão nossos visitantes? Quem está pela primeira vez? Quem está pela segunda vez? Deixa eu cumprimentar vocês. As dúvidas de vocês? Vamos lá? O José Angelini Aquino. Gostaria de saber se o senhor poderia me conceder uma chance de dar aula no seu seminário. Estou doutorando em grego bíblico, Novo Testamento, dou aula em qualquer matéria. Que coisa boa, José Angelini, mas eu não tenho um seminário. Seria um prazer conversar contigo, boas horas de evolução, de café, numa reunião, no encontro, esteja em Brasília, esteja em Balneário Camboriú, esteja em Criciúma, esteja em algum lugar que eu estarei. Quem sabe um dia a gente não troca algumas experiências. Comece os trabalhos da Escola de Jesus em sua região, já que você conhece alguma coisa de originais, vá além. Cuidado com os originais das teologias de sistema. Seminários que são extensões da escola rabínica dos judeus. Cuidado! A teologia não ensina, ela desensina, é um desserviço. Porém, são vocês que estudam teologia os primeiros a enxergar alguma coisa. Alguma dúvida? Vamos lá. Lilian Ávila, você não tem receio dos senhores do mundo te perseguir? Eu tenho receio de pessoas esquizofrênicas que podem ser usadas pelos senhores do mundo, como o Adélio. Não estou dizendo que ele foi, estou dizendo que é um exemplo. Tenho muito receio de pessoas desequilibradas, descontroladas, que desenvolvem paixonites, fãs. É muito perigoso. Mas, quanto aos senhores do mundo, nenhum temor. Não penso que agora seja o momento, mas sim, poderá vir em breve, vou falar sobre isso daqui a pouco, uma grande censura mundial, mordaça mundial, a começar pelo conteúdo que eu falo, que é tido pelos judeus como luciferianismo, satanismo. Vocês lembram deles acusando Jesus de satanista? Não é nada difícil que os judeus me coloquem atrás das grades como antissemita. É claro que eu serei solto, mas eles podem fazer isso. Porque não entendem, não é? É a verdade. Quem está pela primeira vez aí, dá uma chance a você mesmo. Fica aí, ó. Senta aí. Você não perde nada, pelo contrário. Aliás, só ganha. Como tantas pessoas que eu já disse isso. E hoje são muito agradecidas. Muito agradecidas para nós. E bom, José Angelini. Suicídio. Suicídio, para quem conhece a verdade, é sem volta. Agora, o suicídio, a única forma do suicídio ter um reestágio, um recrivo, uma rehologramação, é pessoas, por conta das drogas, uma série de tragédias, de um caos moral, psicológico, viu, Nalva? Aí sim, essas pessoas, em cada caso, relativamente falando, poderão ir para a rehologramação, tem que assistir os graus sobre isso para você entender. Na maioria das vezes, o suicídio não tem motivação boa e perdoável. Mas existem aqueles que sim, ao contrário do que a teologia diz. Vamos mais? Perguntas? É pecado matar em legítima defesa? Bom, Alan Lopes, colhe nossos graus para evoluir. Que o dia que você evoluir bastante, você não vai usar mais essa expressão, é pecado. Não está errada, mas ela é um clichê que aponta involução. Não estou te chamando de evoluir, estou dizendo que 1 bilhão de cristãos no mundo fica nessa de é pecado, não é pecado. Porque não foi ensinado a liberdade cristã, que é responsável sim, mas que a consciência dextra já nos mostra o que é coerente.
Vê, em toda a Bíblia nós vemos que o Criador nunca quis que o homem matasse. Entretanto, ele mesmo matou e mandou matar, em casos específicos. Todo judeu tinha uma arma dentro de casa e podia se defender se entrassem bandidos do deserto. Então, os judeus se defenderam muitas vezes de ataques, de violência contra suas mulheres, suas filhas. Não há nenhum problema em legítima defesa. Isso sempre foi assim. Só crente atrasado é que não sabe disso. Meus queridos, vamos começar. Legítima defesa. Deus conhece todas as intenções. Por favor, não deturpe minhas palavras. Eu vou começar agora. São 3 temas em um. É muita coisa para falar. E para o programa não terminar tarde, já que vocês não enviaram tantas perguntas, eu já vou imediatamente começar. Tem dias que vocês estão educados, eu acho, esperando os outros fazerem as perguntas. Vamos começar? Vamos. Eu estou aqui animado para falar algo que hoje aconteceu. Não fazem muitas horas. Não faz muito tempo. Vamos lá? Maranata. Você sabe o que é isso? Maranata? Você conhece como Maranata? Maranata. Daqui a pouco, 1 Coríntios 15. Será que existe harpazo, parousia? Será que existe arrebatamento? Olha, eu esperava por isso daqui. Eu falei sobre isso ontem em Revelar. E eu fiz o vídeo 70 anos de Israel. Nunca ninguém falou sobre isso. É inédito. É Revelar. Vai lá ver. 70 anos de Israel. Aqui nesse canal você pode pesquisar inúmeros temas que temos falado sobre Trump, o terceiro templo, paz, acordo de paz, Messias, inúmeros. Eu falei sobre a origem das tesouras, a origem da tesoura. Ontem eu falei do grande Revelar sobre Gog e Magog. Quem lembra o que é Gog e Magog? 70 famílias de Noé, 72 nações de Gênesis 10. Ontem eu revelei sobre o ódio da ONU contra Israel. Eu revelei as 70 anos. Eu revelei a origem das tesouras. Eu falei sobre Esaú e Jacó. Esaú é partidos de esquerda ou direita? E Jacó é partidos de esquerda ou direita? Tudo isso foi revelado ontem. Hoje. Olha isso. Trump promete plano de paz para Israel e Palestina dentro de alguns meses. Você pode escrever isso? Escreva assim: dentro de alguns meses. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu o mundo hoje, quinta-feira, dia 26, quarta-feira, perdão, dia 26 de setembro, não importa se você está vendo depois, essa data histórica, numa reunião paralela da 73ª Assembleia Geral da ONU, com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Entre as frases que ele disse, eu registrei algumas. Primeira,
Estamos com Israel 100%. Segunda, vou apresentar o plano de paz em poucos meses. Se eu pudesse ter ligado para o Trump e ter uma linha direta com ele ontem, ou há muito tempo, desde que ele apareceu em cenário mundial, eu teria perguntado quanto tempo vai demorar, ou em que ano, em que tempo você vai fazer, de fato, esse tal plano de paz, porque ele veio para fazer. Ele abomina a burocracia da Igreja Católica, a burocracia da ONU, a burocracia do globalismo. Ele veio para fazer. E nessa objetividade, eu queria saber o alvo mais difícil da história dos Estados Unidos, da história do século 20 e 21, que é pacificar o Oriente Médio. Quando é que ele vai fazer isso? E ele respondeu hoje. Ele disse hoje, ele disse em poucos meses. Pela primeira vez, Donald Trump disse que a solução de 2 estados, como também em sua oratória defendeu Emmanuel Macron, é a melhor. Por enquanto. Para agradar os 2 lados, por enquanto. Ele disse que o plano de paz está sendo elaborado em segredo. Olha só, essas são as palavras de Trump. O plano de paz está sendo elaborado em segredo por uma pequena equipe liderada pelo seu genro, Jared Kushner. Ele disse: é o meu sonho conseguir alcançá-la antes do final do meu primeiro mandato em janeiro de 2021. Então eu quero que todos vocês escrevam agora, registrem esse vaticínio, essa data histórica importantíssima. Até janeiro de 2021, o acordo de paz em Israel estará firmado. O plano estará pronto com a solução dos 2 estados. Você entendeu isso? Escreva aí até 2021. Não é lindo? Que lindo! Quem lembra da nossa contagem regressiva, 100 meses? Quantos meses faltam? Vocês lembram? Eu tô falando nessa geração, eu tô falando. Eu tenho dito 2019, 21, 23, 26, 29, 30. Isso aqui acabou de sair, poucas horas. Essa notícia é de agora. É de agora. Que coisa, não? Agora eu quero falar sobre o Brasil. Esaú e Jacó no Brasil. Ismael e Isaac, a tesoura do Brasil. Eu amo quando vocês ficam desesperados querendo me ajudar. Calma. A música foi levantada de propósito. O som tá baixo porque eu tô longe do meu estúdio em Gramado. Calma. Calma. Respira. Que lindo! Olha isso. Confederação de Pastores do Brasil
decide apoiar Bolsonaro. Bolsonaro recebeu apoio oficial da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil. Segundo os pastores, o objetivo agora é virar os votos dos fiéis que ainda querem votar em Haddad. 71% dos evangélicos dizem votar em Bolsonaro. Eu quero parabenizar um mega templo dos Estados Unidos, que eu espero que a motivação deles não seja aparecer, seja boa. E se for, quero, como dizia Paulo, louvar eles, elogiar eles, que emprestaram seu mega templo para receber as pessoas que estão sem suas casas, como abrigo, como hospital, pessoas feridas e pessoas que não têm onde ficar por conta dessas tempestades que estão acontecendo nos Estados Unidos. Até que, enfim, um megatemplo abriu suas portas para ser uma igreja de fato, um hospital de fato. Por que os evangélicos não fazem a mesma coisa no mundo inteiro? Tem um filósofo aqui, esse sim filósofo, no Brasil, muito conhecido. Em sua palestra no final do ano passado, ele disse: a Igreja Católica vai declinar e os evangélicos vão ascender no mundo inteiro junto com Israel. As pessoas estavam se escondendo com vergonha de seus posicionamentos, achando que poderiam ser taxados de homofóbicas, racistas, de extrema-direita, machistas, legalistas. E agora, com Trump no mundo, Bolsonaro no Brasil e tantos outros que representam o mesmo lado da moeda, o mesmo lado da tesoura, as pessoas estão se abrindo. São as frases dele, não minhas. Ele disse isso em dezembro de 2017. As pessoas estão se abrindo e estão revelando o que de fato são e o que de fato pensam. Tiveram coragem, saíram do armário ideológico e se revelaram. Eu não sei se você sabe, mas muitos jornalistas, muitos funcionários de mídia fingem que são globalistas, que são da política da censura, não a censura militar, a censura ideológica, que é o politicamente correto. Mas quando saem, tiram seus uniformes, suas fardas, longe de onde trabalham, eles são trumpistas, bolsonaristas, biblistas, machistas. Não que necessariamente alguém que apoie Trump e Bolsonaro seja machista, entenda o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que há um movimento no mundo, segundo esse filósofo, onde as pessoas estão tendo coragem de dizer o que de fato são. E eu queria terminar com a grande tesoura que está posta no mundo. Eu quero que você escreva assim, ó: protecionismo, isolacionismo e globalismo. Escreva assim: isolacionismo versus globalismo. Essa é a tesoura que começou a partir de 1910 e culminou na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. O que eu estou dizendo é que nós estamos no mesmo espírito de 1913, no mesmo espírito de 1930, no mesmo espírito de 1940, quando o mundo foi feito um caos para estabelecer ordem, uma grande tesoura mundial. Protecionismo, isolacionismo versus globalismo. O mesmo espírito
Toda vez que os senhores do mundo fazem isso é porque eles estão planejando um grande caos e uma grande ordem. Então abram os olhos. Vamos começar. Será que existe harpazo, parousia, maranata? Volta de Jesus, arrebatamento, tem milênio, é amilianista como os católicos, presbiterianos? E aí? Sobre escatologia, o que é que Paulo quis dizer em 1 Coríntios 15? Existe alguma coisa depois da morte? Existe Seol, Sheol, Tártaro, abismo, Hades? Existe túmulo? Vamos responder essas questões? E o dinheiro? As doações, as coletas, como eram? Muitos mistérios serão desvendados agora em Revelares de 1 Coríntios Aleph, capítulos 15 e 16. Venham todos. Bem-vindas e bem-vindos. Vamos começar? O chat é desativado só agora por meia hora, para que vocês em silêncio possam aprender, periciar comigo aqui os originais, um trabalho inédito, nunca foi feito, gratuitamente para vocês, que vai ajudar muitas pessoas que usam a Bíblia erroneamente para divisão, confusão, legalismo, machismo, isolacionismo e toda a desgraça do mundo. Sabe toda a desgraça do mundo? A culpa é de alguma Bíblia e de alguma das 3 religiões de Jerusalém. Respondendo Francisco, quem é sionista? Tantos evangélicos como areia da praia. Eu não. Eu não sou evangélico, mas sou do evangelho. Eu não sou católico, mas sou da Igreja Universal. Eu não sou da Igreja Universal, mas eu sou da Igreja Única, Corpo de Cristo. Eu sou espírita, eu sou tudo. Nós somos até esotéricos, que significa segredos, assuntos internos, herméticos, revelados. Somos todas as coisas e ao mesmo tempo não somos nada. Que dualidade, não é? Fica conosco, não sai daí. 1 Coríntios ou Coríntia Aleph, capítulo 15, Iluminari. Os rabinos, padres e pastores daquela época usavam muitas metáforas sobre sementes. Por essa razão, no finalzinho de 1 Coríntios 15, Paulo também faz uso do verbo semear para ilustrar a morte. Traduzindo esses versos originais, Paulo está dizendo em outras palavras, abre aspas, somos semeados com desprezo, isto é, morremos como desprezados por sermos cristãos, muito mais ele que era um missionário, mas ressuscitaremos com honra. Lembre-se que Paulo disse que enfrentou feras em Éfeso. Imagina você como um prisioneiro, você que tem cidadania romana,
Você que foi rabino, respeitado, conhecido, de família nobre, de pai militar, de repente estar como um prisioneiro vil, numa masmorra, tendo que lutar contra um homem ou um animal até a morte. É por isso que Paulo está dizendo, desprezados, somos semeados, caímos na terra sem valor algum. Jogam nossos corpos em valas, em valetas, nem caixões muitas vezes têm. Nos enterram de qualquer jeito, nos jogam na água, no mar, no rio, queimam, incineram, mas não tem importância. Nós ganharemos um novo corpo. Nós ressuscitaremos com honra, com dignidade. Após Paulo dizer que carne e sangue, isto é, alma e corpo duais, não entrarão no reino imaterial, agora ele traz uma revelação que é usada equivocadamente para apoiar o arrebatamento pré-tribulacionista ou rapto meso-tribulacionista. Paulo continua. Eis que vos revelo um segredo. Mistério na sua Bíblia é segredo, é assunto esotérico, hermético. Toda vez que aparece mistério é algo que está no ocultismo e é revelado. Revelare de Paulo. Nem todos vamos morrer, mas todos receberão um novo corpo imaterial. Está vendo o original? Assim como na morte fecharão os olhos e abrirão num instante. Olha só. Que lindo isso. Você precisa prestar atenção, porque da forma com que você aprendeu e ouviu falar, você não vai entender esse texto. Então aguça a sua atenção nesse momento. Quando morremos, fechamos os olhos e quando abrirmos os nossos olhos, isto é, o delta-olho, o olho da alma, o olho do espírito, para o mundo espiritual, num instante, todos já estaremos com novos corpos espirituais. Essa ressurreição e transformação acontecerá no toque da última trombeta. Ao tocar a última trombeta, o último chofar, os que já morreram ganharão corpos imateriais, atemporais, e nós, se estivermos vivos na vinda do Senhor para iniciar o reino, seremos transformados. Revelare. Veja os termos para entender os originais. Número 1. Delta termos. Imortalidade, ressurreição, e agora Paulo usa um novo termo, que é transformação. Na tua Bíblia está transformação, ou na tua Bíblia está ser revista, escolheram esse sinônimo, revestimento. Não é o certo, porque revestimento é manter a carne por baixo e revestir alguma coisa por cima. Revestimento, você que é construtor sabe, é manter o interior. Manter o que estava antes, revestir em cima, por cima. Então não é revestimento que Paulo está falando. Paulo está falando de substituição de matéria, de troca de matéria. Então a transmutação, aí sim um termo certo, a alquimia, a transformação, deu origem à ideia equivocada de um arrebatamento. Nós temos aqui imortalidade, ressurreição e transformação, que vamos chamar aqui de transformação. Vamos lá? O que é imortalidade? Como nós vimos no grau anterior, você tem que colar o grau 257 para entender todo o contexto de 1 Coríntios 15, é desencarnar e continuar com o espírito vivo sem corpo.
Desencarnou, perdeu o corpo, o espírito sai por aqui pairando, perambulando, não tem corpo, como são os daimons hoje, os demônios, que são espíritos de homens mortos. Os espíritas estão certos, em parte, muito mais certos do que evangélicos pentecostais. Os espíritos de homens mortos, que não possuem um corpo, que precisam de um corpo. Daí o porquê se oferece sangue, daí o porquê se tem todo tipo de oferenda a eles. Ressurreição é o desencarne, mas você ganha um novo corpo espiritual de um novo tipo de matéria, e não um revestimento, um novo corpo. Mas a ressurreição fala tanto em Jesus, que teve o seu corpo preservado por 73 horas. Se você não sabe por que de 73 horas, vai ver nossos graus da Bíblia original 4 para você saber. 73 horas de preservação. Foi passado óleos caríssimos, especiarias para ajudar e tal. Mas é mais do que isso. O corpo não entrou em estado de putrefação, muito bem. Mas mesmo que tivesse entrado, mesmo que tivesse entrado em estado de putrefação, mesmo que tivesse ficado mais tempo, não importa. A ressurreição não precisa de corpo. Por isso que o corpo pode ser cremado. O misticismo é tão grande que o judeu faz questão de ser enterrado. É quase que o misticismo dos egípcios, dos babilônios, que pensavam que entrariam com o seu corpo atravessando os 9 portais, que precisavam mumificar e preservar o corpo para entrar no reino dos mortais, dos imortais. Como é que eu vou lá para o reino dos mortos, para o mundo dos mortos? Eu tenho que ter um corpo. Olha a dificuldade das nações pagãs, da forma que eles viam o céu deles, o reino deles, a vida após a morte. Era uma preocupação imensa. Como é que eu vou fazer se eu não tiver um corpo? Outros já acreditavam que seriam espíritos mesmo. Eu seria um espírito em outros planetas, em outro cosmos ou aqui mesmo, e sem corpo. E a promessa da ressurreição através de Jesus é que nós teremos um novo corpo. Essa é a diferença. Aí, por fim, Paulo usa um terceiro termo, que é transformação. E por que ele usa? Porque como Jesus vai voltar e regenerar, transformar, transmutar toda a matéria, evidentemente que ele não vai matar primeiro quem estiver vivo, quando ele vier, para depois transmutar. Ele é tão poderoso, a matéria toda foi criada por ele, ao passo que ele vai transmutar os que estiverem mortos e os que estiverem vivos. Vocês lembram que eu revelei em graus de dualidade quântica, como trilogia O Céu é Aqui, que os nossos corpos terão aparência juvenil, aparência jovem de 33 anos e meio? Preservando essa imagem que nós tínhamos com 33, ou que teremos, dependendo da tua idade, essa transformação, que é o novo corpo que vocês precisam acreditar, confiar, assim como Jesus foi o precursor. E agora eu vou falar para vocês, o reino virá, Jesus está voltando, e quando ele voltar, os que estiverem vivos também vão receber novo corpo, mas não vão precisar morrer, nem vão experimentar a morte. É isso que ele está falando. Então vamos para o 3. A definição do 3 é a transformação material. A matéria dual 666, vocês lembram? 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons, será transformada em matéria de luz, isto é, 777 unificada. Para você entender tudo isso, você tem que colar os graus de dualidade, de quântica. Paulo pensava que naquela geração Jesus iria voltar para iniciar o reino. A sua Bíblia não flexionou o verbo e assim você pode ser induzido à má interpretação. Veja com a flexão verbal.
abre aspas, se estivermos vivos, porque Paulo acreditava que poderia ser naquela geração, poderia ser naqueles dias com eles, poderia acontecer enquanto ele estivesse vivo. Mas é para nós, depois de 2 milênios, para que faça sentido, para que tenha coerência hoje, nós temos que analisar com a flexão verbal. Se estivermos vivos, nem parousia, nem harpazo, como rapto, pois parousia é presença no original. Presença de Jesus na terra para julgar e reinar, e não arrebatamento. E harpazo. Ainda cita um harpazo de Mateus 24. Vai lá, colar o grau de Mateus 24 para você ver o original, o que é Mateus 24. É Daniel, é primeiro Apocalipse, é micro Apocalipse. Nós estamos no tempo do macro, segundo Apocalipse, de Yohanan. Harpazo nunca foi arrancar violentamente, como teólogos pentecostais sugestionam, enganam ou falam ignorantemente, mas sim, abre aspas, dominar por meio da força. Isto é, reinar, julgar, batizar o mundo e a humanidade com fogo. Por que fogo? Porque fogo é um dos 4 elementos desse primeiro mundo material que representa a transformação do mesmo para o segundo mundo imaterial, isto é, espiritual, metafísico. Paulo continua. Portanto, harpazo não é arrancar, é dominar, é tirar a matéria. Se for para um dos sinônimos é arrancar mesmo, mas não é arrancar as pessoas para levar para o céu. É arrancar, é pegar toda a matéria e tirar. E fazer a alquimia da matéria. Aí que vem a ideia de revestimento, que a tua Bíblia está, revestir. É tirar a matéria que está e colocar outra no lugar. Substituir a matéria. Paulo continua. Tudo que é material será transformado em imatéria, e tudo que é mortal transmutará para a imortalidade. Que lindo. Revelare. Como revelado no grau arrebatamento do joio, os jesuítas criaram a ideia de arrebatamento equivocada. A ideia de arrebatamento para Jerusalém, essa sim original que eu passei, o arrebatamento para Jerusalém. Quem assistiu esse vídeo teve uma visão melhor. É isso que acontecerá. A confusão que se dá aqui é por conta dos termos originais e seus sinônimos e o mau entendimento sobre a trombeta. A única diferença entre transformação e ressurreição é meramente a presença de um corpo material quando vivos e a ausência de matéria quando mortos. O que é isso, Áquil? Presta atenção. O Senhor virá estabelecer seu reino, certo? Ele disse, seu reino. Muito bem, pois o seu reino, literal, serão 1000 anos de julgamento literal. Reinará. O seu reino virá para vivos e para mortos. Os mortos não têm mais um corpo. E os cristãos de Corinto e os cristãos do primeiro século já tinham entendido o que era a ressurreição. Apenas 25% de Corinto estava tendo dificuldade por conta da filosofia dos epicureus ou dos hedonistas, como nós revelamos ontem. O problema era revelar o que seria feito com aqueles que têm um corpo. Se eu estiver vivo quando Jesus vier, o que vai acontecer com o meu corpo? Quer dizer que os que estiverem mortos entram lá com um corpo de luz e eu vou ter que entrar com o corpo que estou agora? Porque estou vivo? Não. Você vai ser transformado. Você vai ter o único privilégio de não morrer, porque você não vai experimentar a morte. Você vai ser transformado. Não abrir e fechar de olhos, quer dizer, ele está mostrando o quão rápido isso vai ser. Vê? Não é um privilégio, é apenas a solução para os vivos quando no momento da vinda de Cristo. Essa passagem é um paralelo de 1 Tessalonicenses 4, origem de outra confusão
que em breve chegaremos lá para escrutinar e revelar 1 Tessalonicenses 4, embora já fizemos isso em vídeos específicos. Infelizmente, cresce o número também dos católicos igrejados e desigrejados milenistas, que não acreditam em milênio. Ou o milênio é figurado, é simbólico, é espiritual. O terceiro templo é espiritual, o Messias já veio, como se o Messias fosse Tito, Flávio, Domiciano, Justus. Que absurdo. Que milênio é esse, que já passaram-se 2000 anos e não teve justiça sobre a terra? Mas está crescendo muito o número dessas pessoas que perderam a fé, ou que nunca tiveram a fé. O que é consequência das sinagogas e templos que são locais de rituais e não são escolas como Jesus ordenou. Ora, se você tem um pai e uma mãe que não lhe educam, qual vai ser a consequência da tua vida? E se você vai em igrejas, ditas igrejas, sinagogas e templos que não te educam, não te ensinam, qual vai ser a tua consequência? A consequência é você ser um amilenista. A consequência é você fazer o que você está fazendo hoje, já não acredita em mais nada ou quase nada, ou deturpa tudo. Na sua Bíblia, o termo num momento, nos originais é átomos, ou seja, Paulo quis dizer que até as mínimas partículas, as micropartículas serão transformadas no mínimo tempo, no microtempo. Olha só, micropartículas transformadas no microtempo. Que lindo! Gran revelare. No entendimento de holograma e ilusão, como vimos nos vídeos de quântica, na verdade, o absoluto vai encerrar a projeção deste presente dual e vai nos trazer a sua dimensão cósmica, onde ele habita, onde ele está, onde não existem tempo, espaço e matéria. Nós existiremos, enfim. Revelare. Sobre a última trombeta, não há como ter relação entre esta carta de 51 depois de Cristo e a outra em 90, quase 100 depois de Cristo, de Yohanan, do Apocalipse. Então, o que tem de gente que faz relação dessa trombeta, como em Tessalonicenses, como em 2 Coríntios, nós vamos ver também 5, como aqui em 1 Coríntios 15 e 2 Tessalonicenses 4, o que fazem de confusão com a trombeta do Apocalipse, não há nenhuma relação. Alguém vai dizer, mas é espiritual, Akel. Não tem revelação espiritual porque não faz sentido. Pois Paulo não fala na 7ª trombeta, mas na última. Com base no Tanar, primeira Bíblia, onde os profetas faziam uso da trombeta como ilustração para a escatologia, vaticínios, profecias. Paulo não tinha um Apocalipse, que o Apocalipse foi escrito 40 anos depois. Paulo tinha nas mãos dele uma Bíblia com aproximadamente 40 livros, um pouco mais de 40. Não era de papel, eram muitos pergaminhos. E nesses pergaminhos todos, ele encontrava essa expressão do chofar, da trombeta, como alegoria para chamamento, convocação escatológica. Então, conhecedor, como o rabino que foi da Bíblia, da primeira Bíblia, eu estou falando assim para você entender, a primeira Bíblia que ele tinha, o Tanar, o compêndio de Torá mais profetas e poéticos, isso aqui é original, é convicção, é verdade, é fato. Então, ao periciar cuidadosamente, temos como revelar a expressão última trombeta nos originais, significando o quê? A 7ª vela do candelabro, da menorá. O 7º dia, como tudo começou, terminará. O 7º milênio. Lembra que o milênio é representado pelo sábado. Jesus é o sábado, Jesus é o descanso, Jesus é o Shabá. Jesus é tudo que tinha no Velho Testamento, toda a primeira Bíblia aponta para ele, tudo para ele, cada versículo, cada capítulo, ele é o jardim do Éden, o reino e o juízo final. Então, quando fala na sua Bíblia de última trombeta, está falando de último dia, último milênio, 7º milênio.
Está falando do grande dia, que muitas vezes Paulo usa a expressão o grande dia também, alusivo a Joel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Daniel. Trombetas na primeira Bíblia eram toques que representavam o cumprimento de profecias, fim e início dualmente de um novo ciclo, de um novo tempo, de uma nova dispensação. E qual é o novo dia que vai começar no milênio? O séptimo milênio, 1000 anos de justiça. Aprendeu que a trombeta de 1 Coríntios 15 não é arrebatamento? Até os pós-tribulacionistas vão dizer que a trombeta do Apocalipse, a sétima trombeta, não é. Não é. Porque as 7 trombetas tocam durante os últimos 1260 dias do grande crivo, a grande tribulação, do macro-apocalipse. A confusão se dá porque, coincidentemente, a 7ª trombeta realmente mostra esse momento, coincidentemente. Mas Paulo não está falando dessa 7ª trombeta do Apocalipse. Paulo está falando da chegada do reino. Com base no quê? Na primeira Bíblia que ele tinha na mão. Quando o que hoje é material se tornar imaterial, o que é mortal se tornar imortal, então se cumprirá o que disse Isaías. Aí aqui Paulo cita Isaías 25, versículo 8. Olha aqui. É assim que ele é. Você tem que conhecer os originais. Por isso esse trabalho para você. Está vendo? Paulo está dizendo, se cumprirá, citando Isaías 25, 8. Então qual é a base de toda a citação de Paulo? Não é Apocalipse, porque o Apocalipse foi escrito 40 anos depois. É isso que eu estou dizendo. Então ele diz, a morte é o último inimigo a ser vencido e vai se cumprir o quê? A original é para sempre. Não faz sentido ser vitória. E depois ele cita Oséias 13, 14. E também se cumprirá o que disse Oséias. Abre aspas. Onde está a sua vitória, ó morte? Agora sim, vitória. Onde está, ó morte, o seu poder mortal? Na sua Bíblia está aguilhão, que é o ferrão de um escorpião, de um animal venenoso, de um inseto venenoso, como a abelha. É o veneno de algum ferrão, ou é algo pontiagudo como uma lança. E aí surgiu a ideia, na Idade Média, do demônio da morte, que está sempre com um instrumento nas mãos, para representar esse aguilhão. Esse aguilhão, na verdade, do original, é o poder mortal que ele tem. Com instrumento, com ferramenta física ou não. É o poder, é muito mais do que um aguilhão, do que uma coisa, do que uma lança, do que um instrumento pontiagudo, uma ferramenta, um ferrão. É o poder venenoso, mortal, mortífero que ele tem. Por isso diz, ó morte, o seu poder mortal. Aí ele diz, o pecado traz a morte. E o conhecimento do que é errado, do que é certo, do que é errado, do que é pecado e não é pecado, que é a Bíblia quem traz isso, que é a lei, a Torá quem traz isso, traz o pecado. E se você acha essa expressão estranha, profunda e difícil, você tem que ver os originais de Aos Romanos. Romear para você ver em Aos Romanos, principalmente Romanos 2, e saber o que é verdade, o que é errado, o que é certo, o que é errado. O ego nos leva a errar. O ego potencializa, dá força, dá poder ao pecado. Aí ele diz, mas graças ao Criador, nós somos vencedores através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele disse isso? Porque antes ele disse, olha, a Bíblia potencializa o pecado, e o pecado potencializa a morte, traz a morte, chama a morte, é consequência do pecado, é a morte. Mas fiquem tranquilos, graças a Deus, nós vamos vencer.
É para contrapesar, contrabalancear o que ele falou dualmente. Portanto, meus aluninhos, permaneçam firmes, nada pode abalar vocês. Triste é você ter alunos que você não pode confiar, que são instáveis, não são constantes. Quem são as pessoas que eu mais posso confiar? As pessoas mais estáveis, mais confiáveis, mais constantes, firmes. Sempre a mesma pessoa e não instáveis. É importante a estabilidade emocional, a estabilidade espiritual. Nada pode te abalar. Sejam sempre dedicados aos trabalhos da escola de Jesus, pois vocês sabem que todo trabalho para o Senhor tem valor. Lembra do vídeo Matemática de Deus? Tudo tem crédito, tudo tem valor. Revelare. A metanoia de Gênesis 3,19, quando surgiu a dualidade da morte, vai acontecer num abrir e fechar de olhos, num piscar. Todos seremos imortais como deuses. Quem são imortais? Os deuses. Imagina que lindo, um pagão lendo essas preciosidades ou ouvindo a leitura dessa carta de Paulo. Eles que acreditavam em tantas divindades imortais. Saber que eles seriam imortais e que eles poderiam receber um novo corpo. Eles seriam deuses, filhos de Deus, semelhantes ao Criador. Atemporais, imateriais. Que lindo isso. Agora, essa metanoia de Gênesis 3,19 mostra para nós panoramicamente o grande e perfeito plano original do Criador. Quando ele criou a morte e destruiu a morte. Você sabe que quando eu falo que Deus criou o mal, por exemplo, Isaías 45:7, alguém já diz, até tem os adventistas, tem um professor aí na internet, esses dias eu estava vendo, os adventistas, o Leandro Quadros, que mente muito em nome de Deus, tomara que ele desperte, se ele é um bem intencionado. E eu vi que as pessoas perguntaram para ele, e aí, Deus criou o mal? Ele disse, não, na verdade é aqui, não é essa a interpretação. A interpretação aqui é local, regional, e deu toda uma explicação regional, cronológica, fugindo da dualidade como fez Agostinho. E justo eles, os adventistas, que satanizam a Igreja Católica seguindo a mesma teologia, quase que maniqueísta de Agostinho, da batalha espiritual entre o bem e o mal, porque Deus não criou o mal. Então diz para mim, Deus criou a morte? Deus criou a dor? Não foi ele que disse, agora vai ter dor de parto? Agora vai ter morte? Agora vai ter espinhos, abrolhos? Agora o homem vai ter que suar e trabalhar e viver do que produz, do que planta, do que colhe? Não é pelo suor do rosto que agora temos pão? Não foi Deus que criou tudo isso? Olha aqui, o Deus da dualidade. Em Gênesis 3,19, morte. E agora ele vence a morte. Um plano perfeito. Lindo. Perfeito. E totalmente coerente. Agora faz sentido, não faz? Não faz sentido esse entendimento? Que coisa gostosa é você enxergar a dualidade. 1 aos Coríntios, ou Coríntia Aleph, capítulo 16. Quanto à coleta para os cristãos pobres, coleta para quem? Dízimo? Não. Oferta? Não, não tem templo. Coleta para quem? Para os pastores? Tinha doações de fato, para que Paulo pudesse viajar, mas ele fazia uso disso, inclusive ele vai falar aqui daqui a pouco, mas ele fazia disso esporadicamente, quando realmente precisava. Como nós vimos aqui nessa carta, 1 Coríntios 9. Agora olha, para quem é? Para os cristãos, os nossos irmãos pobres. Façam isso como ensinei em todas as escolas da Galácia. Vocês têm ideia o que é uma igreja original? É um grupo de pessoas que se reúne para evoluir, para esperar o reino, para se ajudar, onde ninguém passa fome, ninguém passa sede, ninguém passa frio, ninguém mora debaixo da ponte, na rua, onde todos se ajudam. Essa é a eclésia verdadeira.
A escola de Jesus, a escolástica original. E não o que é hoje. Se você pertence a alguma sinagoga, por mais bem intencionado que você seja e as pessoas que lá estão, está errado. Está longe, muito aquém dos originais. É só você perguntar para os teus próprios líderes em off, nos bastidores, para os pais da tua igreja, para aqueles que fazem a pedagogia, para aqueles que determinaram, deliberaram o credo que você professa. Quanto à coleta para os cristãos pobres, façam isso como ensinei em todas as escolas da Galácia. E o que é que ele ensinou aqui? Tinha que ter 2 pontos, porque ele vai ensinar o que ele ensinou lá. O que eu ensinei lá e ensino para vocês é, no domingo, isto é, primeiras horas depois de ter passado o sábado, o 7º dia, o Shabat. Ou, no domingo propriamente dito, cada um de vocês faça sua doação conforme sua capacidade financeira e guardem para que quando eu chegar, a coleta já tenha sido feita. Hoje você vê os pastores, líderes, fazendo a própria oferta, pedindo dinheiro, usando textos bíblicos para ir motivar as pessoas, para alienar as pessoas, para convencer, persuadir em 15, 30 minutos de sermão ofertário, ou sermão dizimista, para persuadir as pessoas a fim de que elas vão na frente fazer o seu sacrifício, ou para passar a salva, a sacolinha, o lençol. Paulo está dizendo, façam vocês isso. Olha só, olha quantos erros, que apostasia é hoje. Primeiro, a coleta é para os pobres, hoje não é. Segundo, era feito uma vez, com propósito. Isso aqui não era todo domingo, não é todo primeiro dia da semana. Tem denominação que leu isso daqui e sem entender, ele faz... Olha, aqui na nossa igreja a oferta é todo domingo, porque está na Bíblia. Não é dessa feita, dessa vez, para um propósito definido que você já vai saber. Não sei se vocês lembram, o contexto de Atos Marcellerim mostrou que muitos judeus estavam passando necessidade, estavam passando fome aquele grande período de fome que teve em Jerusalém, Judéia. Então, os gregos, abastados, ricos, cristãos de Corinto, fizeram uma coleta para que Paulo pudesse levar para Jerusalém. Nós vimos Paulo, inclusive, Paulo foi levar esse dinheiro, entregou esse dinheiro em mãos. Fez questão de fiscalizar a entrega desses donativos. Vocês lembram? Pois é. Acontece que hoje, aqui, é para os pobres. Hoje não é. Segundo, aqui foi feito uma vez quando tinha necessidade. Não é só uma vez, mas toda vez que tinha uma necessidade. Ó, tem gente passando fome lá, então levanta uma coleta. A necessidade, a coleta. A necessidade, a coleta. Segundo, hoje não fazem assim. Hoje fazem todo culto. E às vezes 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo culto. 7, 8, 9, 10 tipos de coletas. Caixinhas de coletas, como fazem nas Testemunhas de Jeová, como fazem na congregação cristã, para compensar a ausência do dízimo. E são as únicas 2 denominações que não têm dízimo. Ou seja, todas aquém da verdade. Todas apostatadas do original. Terceiro aspecto. Façam isso para que quando eu chegar, aí não precise fazer. Hoje eles fazem. Hoje eles têm prazer em fazer. Você sabe que a pessoa de bem, ela tem problemas com isso. E eu aqui, o Ex vive de doações. Nós vamos agora para Brasília com doações. Os livros são feitos a preço de custo com doações. Os anúncios são feitos, agora mesmo está sendo anunciado ao vivo das 9 da noite até meia-noite para milhões de pessoas com doações. Milhares de pessoas, vou colocar aqui para que alguém diga que eu estou exagerando. Por dia que chegam, por causa desses anúncios, quase 2.000 pessoas por dia. Pessoas novas. Vocês entendem isso? Mas eu tenho desprazer, eu tenho total desconforto em falar de doações. Quem me conhece há 6 anos e meio sabe. Eu estou lá querendo fazer o Café X e eu falo alguma coisa aqui, eu peço. Eu tenho desconforto.
Hoje é um prazer de falar sobre isso. Paulo não tinha nenhum prazer. Paulo disse, para que quando eu chegar a coleta já tenha sido feita. Ao chegar em Corinto, recomendarei por escrito os fráteres que vocês escolherem por votação para levarem essas doações para Jerusalém. Talvez eu vá juntamente com eles. E de fato Paulo foi. Nós vimos isso em Atos. Agora veja, outro aspecto errado. Hoje, em todas as denominações cristãs. Todas. Isso aqui não é só Bíblia original. Isso aqui é o original. A verdade original. Que nós chamamos de verdade absoluta, é a verdade original. Escreva aí no seu caderno, a verdade absoluta é a verdade original. É o original. A pureza, a santidade, o o diferente, o santo, tudo isso é sinônimo do original. Pois bem, a verdade original está aqui, ó. Aqui. Paulo, está nos ensinando que eles faziam uma votação e escolhiam pessoas da comunidade ali para ficarem responsáveis por aqueles valores, a fim de levar nas mãos de quem estava precisando. Hoje, o tesoureiro é indicado pelo pastor, fiscalizado pelo pastor, parente do pastor, conhecido do pastor, do pastora, do padre. Hoje, quem cuida do departamento financeiro de uma empresa eclesiástica que não paga impostos, não foi escolhido por escrutínio, por votação democrática entre os irmãos. E mais, por mais que fosse Voltamos. Enfim. Por mais que fossem escolhidos por votação, eles não vão ter a missão, vocês sabem, de entregar os donativos, as coletas, as doações, uma vez. Mas é um departamento, é um tesoureiro, uma tesoureira, um secretário financeiro que cuida daquilo ali para pagar o quê? Para quais finalidades? Então veja, de qualquer aspecto, de qualquer modo que você observar, eles estão muito apostatados, distantes do caminho do original. Ao chegar na Europa, irei visitá-los, já que visitarei muitas escolas de Jesus na região. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem financeiramente nas minhas próximas viagens. Aqui Paulo, sabendo que eles eram ricos e tinham condição, não é pedir aos pobres, mas é pedir para quem realmente tem. Embora ele sempre elogiou os da Macedônia como superiores aos localmente de Corinto, porque tinham menos e doavam mais. Veja que ele está dizendo, eu vou passar mais tempo com vocês, e depois, se eu não tiver como trabalhar aí, como falou 1 Coríntios 9, eu vou, com a ajuda de vocês, para os próximos lugares que eu devo ir, com a ajuda financeira de vocês. Digo isso porque não quero vê-los como da última vez que não tivemos muito tempo.
Eu espero poder ficar mais tempo com vocês, se o Senhor permitir. Vê a interferência real que ele experimentava, porque envolvia todo o corpo, naquele grande ide por todo mundo até 70 depois de Cristo. Eu preciso ficar em Éfeso até a festa e feriado de Pentecostes, porque se abriu para mim uma grande oportunidade muito promissora, embora eu tenha muitos inimigos. A alegria que ele tinha quando aparecia uma grande oportunidade de anunciar a verdade. Você sente isso? Isso é o que Akel sente. Sabe, essa missão contagiante que domina nossos desejos e nossas escolhas ao ponto de eu dizer, eu vou continuar aqui porque agora apareceu para mim uma oportunidade de alcançar mais pessoas. Só se você age assim, pensa assim, é a prova de fato que você tem um chamamento especial como esse. Hoje muitos querem ter chamamento, vocação, mas olha o que é viver do evangelho da verdade, do anúncio da verdade, ao ponto de que a sua vida, ela é guiada pela missão do Senhor. Eu vou ficar aqui. Ele não está falando nada de festa judaica Pentecostes, porque ele iria participar aqui nesse caso, nessa citação. Aqui ele só está falando de Pentecostes como um feriado, como uma festa dos judeus só para se situar no calendário. Então veja, eu preciso ficar aqui, porque aqui eu tive essa grande oportunidade. Eu vou dar um exemplo de oportunidade. Nós vimos em Atos Macelerrim que uma vez, como ele não podia pregar dentro das igrejas, da sinagoga, que foi expulso de lá, por falar a verdade, ele emprestou uma escola filosófica, ou alugou, o original não deixa claro, mas alugou ou emprestou uma escola filosófica por 2 anos para anunciar a verdade. É dessas oportunidades, grandes portas abertas, promissoras, que ele está falando. Que lindo isso. Mas eu tenho muitos amigos, e de fato nós vimos em Atos quantos inimigos Paulo teve em Éfeso. Revelare. Aqui prova que Paulo escreveu essa carta quando estava na escola de Éfeso, como vimos o contexto nos originais de Atos 19. Paulo continua. Provavelmente Timóteo vai antes, e eu peço que tratem ele com respeito, assim como vocês me tratam. Nós vimos isso aqui nessa carta no capítulo 5, do envio de Timóteo antes dele, para resolver aqueles problemas que estavam acontecendo lá. Então, provavelmente Timóteo vai antes, e eu peço que tratem ele com respeito, assim como vocês me tratam, pois embora não seja um mestre enviado, um apóstolo, ele é um professor da verdade como eu. Aí na sua Bíblia você não vai conseguir entender, mas aqui nos originais você tem uma visão ampla do que ele está querendo dizer. Respeitem ele. Inclusive, quando nós chegarmos nas cartas a Timóteo, você vai ver que Paulo diz que ninguém te desrespeite pela tua idade. Vocês sabem que essa é uma questão ainda atual. A desigualdade etária, o desprezo etário. Pessoas mais velhas costumam ter grande preconceito religiosamente, aliás, em qualquer aspecto, mas principalmente religiosamente, não aceitando pelo próprio ego aprenderem com pessoas mais jovens as coisas do Senhor, a verdade do Senhor. Aí ele diz, ninguém desrespeite ele, pelo contrário, ajudem ele para que cumpra a sua missão de ensinar vocês em paz. Revelare.
Na verdade, se olharmos os originais de 1 Coríntios e 2 Coríntios, veremos que mesmo Paulo pedindo respeito a Timóteo, os gregos e os judeus convertidos não respeitaram o jovem que ensinava a verdade há pelo menos 5 anos. Ele tinha 5 anos de experiência de anúncio da verdade, ensinando. Foi preciso Paulo enviar Tito, outro jovem. Este, como veremos na segunda carta, 2 Coríntios 8 e 6, 2 Coríntios 12 e 18, teve maior êxito, conseguiu fazer modificações substanciais. Tito foi enviado e não foi respeitado. Vocês conseguem ver o quanto que isso é um alívio para Áquil, por exemplo? Eu como professor, vocês professores da Escola de Jesus. Vocês viram que sempre foi assim, até naqueles dias da igreja original, da igreja mais próxima do original, da igreja do primeiro século. Paulo escreve uma carta e diz, olha, respeitem ele. E eles não respeitaram. Timóteo não foi respeitado, não foi ouvido, foi questionado. E ele teve que enviar Tito. E aí sim, Tito conseguiu ter maior êxito. Paulo continua. Eu aguardo que ele e os fráteres que forem com ele voltem em paz. Quanto ao professor Apolo, insisti que ele fosse visitar vocês novamente, juntamente com outros irmãos. Mas ele optou por não ir agora, mas irá, quando tiver boa oportunidade. Revelare. Aqui levanta uma suspeita por inferência de que Apolo, sabendo da divisão na escola de Corinto, preferiu se afastar um pouco até que a tempestade de ego passasse, as coisas se acalmassem, voltassem ao seu lugar. Paulo cita Apolo para mostrar o quanto estavam unidos. Que privilégio é quando existe divisão no corpo, os mestres se abraçarem diante dos alunos para mostrar unidade. Os que de fato são mestres. Infelizmente hoje é a disputa de ego até entre os mestres, porque não são mestres, são falsos mestres. Agora veja que lindo, Apolo, mesmo Paulo insistindo, vá lá, vá ver eles novamente. Você é o mestre que eles mais amam, mais respeitam. Você regou o que eu plantei. Você lembra dessa expressão? E ele disse, agora não. Vamos deixar as coisas se acalmarem. Apolo era professor local de Corinto. E, por certo, as divisões e o compromisso em outras escolas da região o afastaram um pouco. Isso é sabedoria. Infelizmente, isso acontece muito em todo lugar. Aqui no X mesmo, se até na escola original, primitiva do primeiro século acontecia, porque seríamos diferentes. Aqui no X mesmo, existem muitos lugares que eu sou obrigado a isolar, me afastar um pouco, me calar um pouco, até que eles se acalmem, até que eles evoluam, até que eles reconheçam seus erros, até que o ego seja vencido. O chat está aberto para essa participação final. Eu estou aqui hoje numa dificuldade imensa. Aconteceu um problema técnico aqui, eu estou sem retorno. Então tudo é muito difícil fora do estúdio. Mas vamos lá. Apolo era esse professor local que, vendo essas divisões, vendo essas disputas de ego, preferiu não ir nesse momento. Aí Paulo continua e diz seus últimos conselhos. Não durmam. É isso que significa vigiar na sua Bíblia. Estejam com os olhos bem abertos. Não fechem os olhos. Sempre firmes, constantes, cheios de coradium, isto é, cheios de fé.
sejam fortes. Façam tudo com amor. Se ele veio vindo, combatendo o ego, a divisão, até chegar no ápice do caminho excelente de 1 Coríntios 13, aqui ele encerra escrevendo: façam tudo com amor. Vocês sabem que a família de Estéfanas são muito dedicados na escola de Jesus. É muito dedicada na escola de Jesus. Revelare a expressão na sua Bíblia aqui, primícias da Acaia, está errada. Pois os primeiros alunos de Acaia, que era uma província romana onde ficava Corinto, Cencreia, foram Dionísio, Dâmaris e outros. Alguns eruditos, como já revelamos, pensam que Estéfanas era o carcereiro filipense que vimos em Atos 16, 27. O problema todo se dá por mais uma variante textual. Os escribas copistas, querendo harmonizar o texto, inseriram essa citação, talvez de Lucas, erroneamente. Dizer que Paulo cometeu uma pequena desatenção geográfica ou falha de memória é pouco provável. O que eu estou dizendo é, houve um erro ali geográfico. Na tua Bíblia está assim: primícias da Acaia, quer dizer, os primeiros frutos, os primeiros alunos, os primeiros convertidos da Acaia, e citou Estéfanas. Acontece que Estéfanas é, como a gente viu em Atos, escrito por Lucas, irmão ou primo de Paulo, médico de Paulo, da Ásia e não da Acaia. O fato é, no original, para não ter esse erro posterior de escribas, fica assim: vocês sabem que a família de Estéfanas é muito dedicada na escola de Jesus. Você viu que é lindo? Eu queria que todos vocês escrevessem assim agora: a família que é muito dedicada na escola de Jesus. A família que é muito dedicada na escola de Jesus. Deve ser respeitada. Vírgula, são exemplos. Vírgula, são mestres, são professores. É o que acontecia com Estéfanas. Estéfanas era, ele e sua família, muito dedicados na escola de Jesus, em Corinto. Veio trazer essa carta, como vocês vão ver agora, nas mãos de Paulo. Provavelmente ele ou Sóstenes escreveram essa carta para Paulo, levaram essa carta, leram lá na escola de Jesus de Corinto e eram mestres de lá. Que lindo. Paulo continua: aconselho vocês de Corinto a terem pessoas como a família de Estéfanas como exemplo, assim como os demais professores que trabalham comigo. Fiquei tão feliz com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, me trazendo esta carta com as dúvidas de vocês e matando parte da minha saudade de vocês. Aí na tua Bíblia tem outros sinônimos, você não consegue entender que Paulo está falando em saudades, mas é isso que diz os originais. Ou seja, esses três representantes de toda a escola de Corinto mataram parcialmente a saudade de Paulo, trouxeram as dúvidas deles escritas em pergaminho para que ele lesse, respondesse, e agora eles enviam a resposta, a carta, levam pessoalmente, leem na reunião. Ao trazer a carta de vocês até mim, eles trouxeram alívio ao meu espírito. E agora, a minha carta de resposta aliviará o espírito de vocês. E aí eu pergunto para vocês que estão me assistindo agora, me ouvindo em qualquer lugar desse mundo. Quando eu respondo vocês aqui, direta ou indiretamente,
alivia a consciência de vocês? Alivia a mente, o espírito de vocês? Veja, Paulo tinha tanto amor por aquela escola, por aqueles cristãos, aqueles alunos que ele inaugurou, fundou, que quando ele recebeu alguma notícia deles, mesmo que as perguntas eram cheias, eivadas de divisão, de confusão, de ego, as notícias não eram boas. Vocês viram que a família de Cloé, a família de Estéfanas, informaram Paulo sobre os muitos problemas de Corinto. Não é nada bom para um professor, como um pai espiritual, como ele disse, metaforicamente, saber dessas coisas. Como, por exemplo, agora há pouco o Thales me informou aqui do grupo que fizeram aqui em Santa Catarina para as manifestações de Balneário Camboriú e Camboriú agora sábado, onde muitas pessoas desafiadas, desinformadas, que não colam os graus, que não me assistem, cheias de ego, fazendo confusão no grupo. Essas coisas chegam para o professor dualmente, ao mesmo tempo que nos produzem alívio e temos alguma notícia sobre eles, ao mesmo tempo nos preocupamos com o tamanho da involução deles. Então ele disse, ao trazer essa carta até mim, trouxe alívio ao meu espírito, mas agora a minha carta com as respostas, com os ensinos, aliviará o ensino de vocês, o espírito de vocês, perdão. Valorizem homens como estes. As escolas de Jesus da Ásia enviam saudações a vocês. Áquila e Priscila, bem como toda a escola de Jesus que se reúne aonde? Aonde? Na casa, onde? Na casa deles. Na casa de Priscila e Áquila, como já vimos essa citação anterior por Paulo. Toda a escola de Jesus que se reúne lá, cumprimenta vocês afetuosamente, isto é, com amor. Toda a fraternidade daqui cumprimenta vocês. Um beijo cristão a todos vocês. Isso aqui é muito importante, porque na sua Bíblia você vai encontrar ósculo santo, não é isso? Escreva aí. Ósculo santo. Toda vez que você vê ósculo santo na sua Bíblia, santo foi mal traduzido. Porque o certo seria ósculo cristão. Não existe beijo santo. Aí dá a ideia de que é um beijo sem malícia. É um beijo que não é sensual, com interesse sexual. Não, não é isso. É beijo cristão. Porque esse era um costume oriental. Não um costume judaico apenas. O Oriente todo se cumprimentava com um beijo. Beijo no ombro ou no rosto. Encostando ou não. Como eu transmiti esses dias ao vivo, assista o vídeo Pentecostes de Amor. Nós fizemos isso em Gramado. O nosso encontro em Gramado. Sendo assim, o certo, a tradução correta seria aquele que vocês escrevessem agora. Vocês escreveram e participaram como bons alunos, ósculo santo. Escreva ósculo cristão. Ensina aí o pessoal da CCB, judeus messiânicos e tantas outras denominações equivocadamente fazem essas coisas. Porque eles querem seguir a Bíblia. Está na Bíblia, vamos seguir a Bíblia. Sem conhecer os originais. Eu, Paulo, agora empresto a pena da mão do meu escriba, Estéfanas, como nós abrimos 1 Coríntios vendo isso, ou Sóstenes, aquele que foi rabino, e agora era um mestre da graça, e escrevo essa saudação com minha própria mão, tanto por amor, como por legitimidade, autenticidade, originalidade, para que ninguém dissesse que não foi ele que escreveu aquilo. Escrevo em minha própria mão agora, pelo menos o final, o epílogo. Se alguém não ama o Senhor, será condenado. Revelare.
aqui na sua Bíblia você encontra será amaldiçoado ou anátema. Toda vez que na sua Bíblia aparece essa palavra anátema ou aqui amaldiçoado, é um erro. Porque no original essa palavra, há milênios atrás, significava a oferta que era apresentada no templo e passou a ser um clichê judaico usado para dizer o seguinte, abre aspas, que seja colocado nas mãos de Deus, de Hashem, do Criador, de Yahu, de Yah, como queira. Entende? Por esta razão é traduzido em muitas Bíblias como amaldiçoado. É um erro, porque o sentido original é juízo e não maldição da primeira Bíblia. Então vocês que colaram os graus sabendo que hoje não existe mais bênção ou maldição, apenas graça, está aí a explicação. Isso é importante porque ainda hoje um jovem me perguntou através da Terezinha, mas aqui na minha Bíblia está escrito o diabo e seus anjos vão ser lançados no inferno, Áquel. E agora? Ele achou um texto que diz isso, talvez ele esteja me assistindo, mas não é esse texto, existem muitos outros textos. Se você abrir a Bíblia da forma que está traduzido, você vai ver 3 pessoas da Trindade, você vai ver diabo, você vai ver demônios, você vai ver anjos, você vai ver fogo do inferno, você vai ver que nós vamos para o céu, você vai ver amém, você vai ver bênção e maldição. Realmente, com essa tua Bíblia, você vai ver batismo, você vai ver santa ceia. Com essa tua Bíblia da forma que está aí, sem ter alguém para explicar, analisar, periciar os originais, realmente você vai ver misticismo, Deus interfere. Você vai ver batismo dos mortos, você vai ver véu, você vai ver que as mulheres têm que calar a boca, não podem falar nada, você vai ver machismo. Você vai ver que não se pode casar novamente, você vai ver que não se pode ter relação nenhuma sexual. Se você pegar a tua Bíblia, o que isso aqui é importante, vocês, meus queridos alunos, vocês que estão me assistindo pela primeira vez, segunda vez, todo dia, muitas pessoas novas, bem-vindos, bem-vindas, preste atenção. Você que é contra a Bíblia Original Codex por puro preconceito, porque você ainda não entendeu nada. Você é contra manifestações, você é contra a Bíblia Original Codex, você é contra isso, aquilo. Então faz o seguinte, diz para mim, como é que você faz para ficar com a tua Bíblia? Se você ignora esse trabalho belíssimo, único, inédito, que eu tenho o orgulho pela graça de Deus de apresentar, então como é que você fica com a tua Bíblia? Diz para mim. Porque a tua Bíblia, a mulher tem que estar calada, tem que usar véu, não pode cortar cabelo. E vai, e vai, e vai, e vai. Tem que batizar os mortos, como nós vimos ontem. E vai, e vai, e vai. Porque pela tua Bíblia é isso. Pela tua Bíblia tem que circuncidar. Você sabia? Pela tua Bíblia, raspar a cabeça e fazer voto é válido. Pela tua Bíblia tem que jejuar, tem que orar. E aí? Então vamos continuar? Você quer ficar com a tua Bíblia? Fique. Fique, mas obedeça. Seja coerente dentro da tua verdade relativa. Obedeça ipsis literis o que está escrito na tua Bíblia. Vamos lá. Então é um erro, porque o sentido original é juízo. Quando aparece a palavra anátema, todos escrevendo aí no caderno, escreva assim, anátema é juízo. Anátema é juízo. Apareceu amaldiçoado, está falando de juízo. Está falando de colocar nas mãos do Senhor. Jesus mesmo condenou a prática de amaldiçoar, porque os bíblias legalistas, os fariseus, viviam amaldiçoando as pessoas, jurando por Deus no sentido de anátema. E Jesus refutou e proibiu isso lá em Mateus 5,34. Paulo continua e vai encerrar. Que venha o Senhor com seu reino, do aramaico, Maran-atá. Escreva aí, prefixo Maran, sufixo atá, que você conhece hoje como Maranata.
É uma expressão que aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Aqui em 1 Coríntios 16 e no Apocalipse. Que significa vem Senhor. Veja, Marã é Senhor, nosso Senhor. E Atá é vem para cá, vem aqui. Portanto, Maranata é Senhor, vem para cá. E aí eu quero perguntar para você, se Paulo já escrevia em próprio punho, daqui, pegou a carta do amanuense, a pena da mão do amanuense, do escriba, Sóstenes ou Estéfanas, empresta aqui que eu mesmo quero terminar isso aqui. Sigam o amor. Um beijo cristão para vocês. Aí ele escreveu Maran Atá, que é nosso Senhor, vem para cá. Se Paulo já escreveu isso há 2 milênios atrás e fazia sentido, imagina nós, na última geração, 2000 anos depois. Não faz muito mais sentido e coerência agora? Então eu queria que todos vocês, eu vou dar um tempo para vocês escreverem isso, dizerem isso, guardarem isso em vossos corações. Vamos lá? Eu quero que você diga assim, escreva assim: nosso Senhor, vem para cá. Que coisa linda. Maranã, Maranatá, nosso Senhor vem para cá. Maranatá, nosso Senhor vem aqui. Vem aonde estamos. Vem iniciar o teu reino. Vem a nós o teu reino. Vem transformar essa matéria. E os que estiverem mortos serão ressuscitados. E os que estiverem vivos serão transformados. Matéria transformada, transmutação, alquimia material e não arrebatamento. Quem aprendeu? Vocês viram como nossos mais de 700 milhões de irmãos pentecostais, neopentecostais e carismáticos estão equivocados quando aqueles dentre esses que esperam um rapto secreto, um arrebatamento secreto, interpretando esse texto tão equivocadamente, tão distante dos originais. Vocês viram que tristeza? Vocês podem ajudar eles, enviando esses estudos para eles, tentando abrir os olhos deles. Fiquem na graça, isto é a segunda Bíblia, de Jesus Cristo. O que é graça? Graça é justiça, graça é fé, graça é segunda Bíblia. Fiquem na graça, não na lei, não na Bíblia, na graça, segunda Bíblia. Recebam o amor que tenho por vocês, revelare. Na sua Bíblia aqui encerra com amém. Mas os manuscritos originais não possuem amém. Esta palavra aqui no final de 1 aos Coríntios. Amém também é um acréscimo. Este foi 1 aos Coríntios. 1 Coríntia Aleph. Eu vou ler aqui em hebraico. E vocês viram que em hebraico é Coríntia. Cadê aqui? Vamos aqui. Hoje nós fizemos o final do 15 e todo o capítulo 16. Eu sou persistente, eu vou achar aqui para mostrar para vocês com alegria aqui. 1 aos Coríntios ou Coríntia Aleph, capítulo 16. Hoje foi difícil. Nenhum de vocês está aqui comigo no estúdio para ver o que aconteceu aqui.
eu ter que olhar para a tela, eu mesmo mudar ali os slides, eu mesmo preparar os slides, eu mesmo cuidar da mudança de câmera, eu mesmo cuidar do chat, eu mesmo cuidar da internet, do cabo que deu problema, do meu ponto aqui, do meu retorno que acabou, deu um problema aqui no meio da transmissão, vocês viram? Então, é tudo muito difícil, ainda mais longe do estúdio, mas é por amor a vocês. Como Paulo tinha amor pelos alunos de Corinto, eu tenho o mesmo amor e mesmo carinho por vocês. Os que eu conheço, os que eu vou conhecer e os que eu vou conhecer só depois da transformação material. Aqueles que eu vou conhecer só depois da transformação material. Que lindo. Escreva aí, não é arrebatamento. É transformação da matéria. Não é arrebatamento. É transformação da matéria. Muita coisa aqui, tão difícil. Mas mesmo em viagem, eu tenho o cuidado de ensinar vocês. Por favor, se coloquem no meu lugar e me perdoem aqui as falhas técnicas. Tantas coisas difíceis. Um dia eu vou ter uma equipe no Café X. Um dia vocês vão criar vergonha. Vão desmaterializar e vão morar perto de mim em Gramado, vão me ajudar no café, todo dia, ajudando eu no cenário, ajudando eu recebendo as pessoas do mundo inteiro. Todo dia vocês vão me ajudar, vocês vão cuidar das câmeras, do áudio, do vídeo, das pessoas, do café. Vocês vão me ajudar da iluminação, da internet. Um dia vocês vão fazer isso, não vão? Ou vocês vão deixar eu até o reino aqui, me virando sozinho. Boa noite. Final de semana, Balneário Camboriú. Alô, Balneário Camboriú, se informe. Os contatos estão aqui na descrição. Agradeço o carinho de todos que ficaram até essa hora. Bem-vindos todos que estão pela primeira vez. Nos perdoe se você escreveu alguma coisa e não pudemos ler, devido ao grande número de mensagens que recebemos. Tenha paciência, escreva no lugar certo, na hora certa. Venha em nossos encontros, se inscreva para o Encontro de Brasília. Até amanhã com 2 Coríntios, capítulo 1. Vocês podem dar uma salva de palmas por termos terminado mais um livro? Mais um livro. Mateus, Matiarro, Yohanan Moshe, Luca, Yohanan, Maselechem, Romiá, Coríntia Aleph e agora Coríntia Bet. Que coisa linda! Até amanhã. Que chegou aqui, mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui.
sai a tarde, vem a noite, e olha a lua tão brilhante no céu, e as estrelas reluzentes vão rasgando o véu, dizendo Deus é real, Deus é real, é real, é real, dizendo Deus é real, Deus é real, é real, é real. Um sorriso de criança, ele mostra a esperança, e no brilho de seus olhos mostra a luz e bonança. Num abraço de irmão, ele mostra emoção. Numa lágrima de saudade, do amor sinto sua mão, dizendo Deus é real, Deus é real. X, última chamada para o encontro de Brasília. Impostos para as igrejas já. Dia 29 de setembro, manifestação da verdade em Balneário Camboriú. Alô Thales, Cibele, Marla, Fernanda, e em várias denominações. Vamos fazer um tour denominacional. E também Escola de Jesus no Centro-Leste de Santa Catarina. Dia 30 de setembro, manifestação da verdade em Criciúma e Içara. Na Catedral Principal de Içara e várias denominações em Criciúma, e Escola de Jesus no sul de Santa Catarina. Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Última chamada para o encontro de Brasília. Impostos para as igrejas já. Dia 12 de outubro, reunião da Escola de Jesus com Akel no Salão de Eventos do hotel. Dia 13 de outubro, manifestação com caminhão de som, carreata, caminhada até a Torre de TV, juntamente com as entidades e jornalistas convidados, e dali até o Congresso Nacional, no pátio do Templo Brasileiro, manifestando a verdade como Jesus, Pedro e Paulo faziam e recomendaram fazer. Serão 3,5 km de manifestação em caminhada e grande manifestação com muita música e ensino da verdade em frente ao Congresso Nacional. Nunca aconteceu um protesto pacífico desta natureza, deste porte, na história da humanidade, do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, desde 70 depois de Cristo. É o único, é inédito. Faça parte desta história. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Uma criança sorri ao ver um filhote de elefante cair. Ela não tem o que comer, mas mesmo assim nunca pensou em desistir. Eu recebi o bem do Senhor e também receberei o mal. Eu recebi o bem do Senhor e também receberei o mal. Agradecemos a audiência do programa Lux Me Alex, a evolução da sua consciência. Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da Filosofia X.
Filosofia ex organs em Todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude.